que estás, nos que amam a verdade. Fazei que o reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco, e o pão da unidade. Cristo, dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo. Ó Pai nosso, tu que estás, nos que amam a verdade, fazei que o reino que é teu, Senhor, cresça sempre em nossos corações, e o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco, e o pão da unidade. Cristo, dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, a tua paz ao mundo, e o pão da unidade. Cristo, dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, dai tua paz ao mundo, dai tua paz ao mundo. Eu tenho um amigo sincero, eu tanto venero, por quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho
Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio no meu coração, eu a Ele imploro, e então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nós.
nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é paz, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim. Canta como os passarinhos que esvoaçam no jardim. Essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nessa noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus, que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Tuas mãos estendidas são singelas gotas de paz na aflição, bênção do passe, aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade, com entrega total, é o
ameniza e dissolve o mal. Tuas mãos estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração. Bênção do passe, aliviar o sofrimento e consolar. Doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Tuas mãos estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração. Bênção do passe, aliviar o sofrimento e consolar. Doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Tuas mãos. Água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor e faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reluz em mãos cheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Pessoal, tem um folhetinho aí na cadeira de cada um para cantar junto com a gente. Médico de homens e de almas. Desde eternidade era, na verdade, um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção, e mesmo
necessitados para ajudar. Foi curar a febre em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rolos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava o povo aclamava, chamando de santo. E em cada canto onde se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meio encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje, em qualquer tempo, seu divino exemplo é lição por vir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura. É algo tão divino, plasma cristalino, de alma tão pura. É o permanente açude, vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, Lucano, médico de homens e de almas. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura. É algo tão divino, plasma cristalino, de alma tão pura. É o permanente açude, vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, Lucano, médico de homens e de almas. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Não, são todos amigos para sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje é a equipe de Lucas, né? A gente deixou o convite vocês cantarem junto com a gente, né? A equipe médica espiritual está na casa deles, as primeiras horas do dia, nos preparando, nos auxiliando para que a gente pudesse chegar, né? E pedir, fazer nossa conexão com o plano espiritual, pedindo que nos auxilie nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. Tá? Então, isso. Vou falar um pouquinho sobre as obras essenciais da casa, que são as cestas básicas, e pedimos com muito carinho quem puder nos auxiliar, os itens que compõem a cesta básica que está na lousa ali na frente. E também temos o café solidário, que é em prol dos nossos irmãos em condição de rua, que é servido todos os domingos. Então, quem puder auxiliar também, a gente agradece muito, que é muito bem-vindo a ajuda. É como uma união de todos que esse trabalho acontece. A gente agradece muito, tá bom? Vamos fechando os nossos olhos, acelerando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos ao alto e agradecendo a Deus por mais um dia,
sucedidas no dia de hoje, principalmente pela nossa saúde. E agradecendo por estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre seus ensinamentos. E agradecemos a Jesus, a equipe espiritual, por nos envolver, nos fortalecer, nos trazer a paz, a harmonia, a luz. Pedimos que nos fortaleça sempre. E assim, agradecido que estamos, vamos envolver o nosso companheiro Onofre, que trará para nós a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo na paz? Sim. Fico muito feliz que todos estejam bem. Na equipe de Lucas, como eu sempre falo, eles me deixam assim, tenso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de quando, num relance, eles me colocam diante de toda a situação daquilo que está acontecendo na casa neste momento. Há um tempo atrás, isso já vai aí uns 15, 20 anos mais ou menos, eu estava nesta casa, num determinado momento, numa determinada situação, pedindo para eles ajuda. Eu queria entender o que estava acontecendo na casa, o que estava acontecendo com o pessoal que estava vindo à casa. E eles me mostraram através de uma mensagem que dizia da seguinte forma: o grupo Mãos Estendidas é como uma árvore frondosa à beira de uma grande estrada, aonde a sombra das suas árvores serve de repouso aos viajores cansados que param ali para repousar. Seus galhos servem de amparo às aves feridas, né? Que ali também são amparadas. Tudo bem, eu só estou contando que foi uma situação que apresentou para mim e hoje eles me colocaram diante dessa mesma situação, mas de uma forma diferenciada. Hoje, na hora que eles me mostraram essa situação, todos nós estamos debaixo dessa árvore frondosa. Tem uma estrada que passa, um riacho, uma árvore, e nós todos estamos debaixo dessa árvore, recebendo mensagem do plano espiritual, mensagem do Evangelho, mensagem para trazer consolo e conforto aos nossos corações, para que nós possamos ter a tranquilidade, que nós possamos estar em paz. E ele me mostra, diante dessa situação, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 19, aonde é apresentado para Jesus, minto, ao contrário, é um senhor que vai até Jesus, conversar com Jesus a respeito do seu filho, que tem problemas sérios, que assim, uma hora cai no fogo, uma hora cai na água. É uma pessoa que está em constante insegurança, devido a um grupo de amigos que estava nele assediando e obsediando. E quando esse Senhor traz esse jovem para Jesus, Jesus, impondo as suas mãos sobre eles, é tirado aquele grupo de amigos espirituais não esclarecido que estava ali assediando aquele jovem. Para nós, nos dias de hoje, a obsessão. Mas, quando a gente busca o conhecimento e a interpretação desta passagem, ela não está referenciando somente a esse tipo de trabalho ou obsessão, mas todo e qualquer problema que nós temos
E quando nós levamos ele até Jesus, ele automaticamente é tirado de nós. É como se fosse tirado suavemente assim, ó, e falasse: você não tem mais problemas. Aquele jovem agradeceu a Jesus, aquele pai ficou agradecido, e nós também devemos ter essa mesma situação de levar a Jesus os nossos problemas. Mas para que ele realmente possa atuar sobre nós, precisa de uma chavezinha pequena chamada fé, que foi o que aquele pai teve. Porque esse rapaz já tinha sido apresentado aos discípulos de Jesus, aos apóstolos dele, que já tinha, e eles não conseguiram tirar ou resolver aquela situação. E muitas vezes os nossos problemas também a gente leva na igreja, a gente leva em outras situações e não é resolvido. Mas quando esse problema é apresentado para Jesus, o problema é resolvido. Mas tem que ter essa chave pequena para ser virada, chamada fé. Confiança, certeza. Muitas vezes a gente se entristece, entre aspas, porque não há motivo de tristeza, mas quando a pessoa fala assim: eu deixei de acreditar em Jesus porque eu apresentei a Ele tantos problemas e Ele não resolveu. Jesus não resolve o problema de ninguém. Essa é a verdade. Lembra que todas as vezes Ele diz assim: a tua fé te curou? Para esse caso também não deixou de ser a fé daquele pai que resolveu o problema do filho. Então, muitas vezes as pessoas procuram uma casa achando que a casa vai resolver o problema. Não resolve. Jesus vai resolver. Não resolve. A espiritualidade amiga, que são direcionadas por Jesus, também não vai resolver as nossas situações. Porque toda a nossa condição está resumida na nossa fé. Quando ele diz lá: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a este monte: saia daqui e passe para lá. Ele está falando dos nossos problemas. Quando nós adquirirmos essa confiança plena em Jesus, porque hoje nós somente falamos assim: eu confio, eu tenho fé em Jesus. Nós não temos fé ainda. Eu peço, mas eu não recebo. Eu peço, mas não acontece nada. Ele está falando para nós que primeiramente eu tenho que criar um link com Ele, uma ligação direta com Ele. O que é essa ligação? É relacionamento com Jesus. Nós não estamos tendo nenhum tipo de relacionamento com Jesus. Ainda não. Porque, veja bem, quando nós temos um problema entre marido e mulher, ou entre filhos, o que a gente faz? Nós vamos conversar com ele, expor o que está acontecendo, e diante daquela situação, a gente vai ver a melhor forma de resolver aquele relacionamento entre marido e mulher, ou entre filhos. Não é isso que acontece? Com Jesus ou com Deus, nosso Pai, é a mesma coisa. Nós precisamos ter relacionamento com eles, estar em conexão com eles. Muitas vezes eu deixo o meu dia, eu deixo me atropelar pela situação e esqueço de parar um pouquinho, respirar e ir até Ele. Para, respira, se coloca para Ele, diz assim: olha, Jesus, eu estou aqui e eu preciso da sua ajuda. Eu estou passando por este momento difícil e não estou encontrando solução. É possível o Senhor me mostrar? Aí vem aquela assim: Ele não me mostrou nada. Tem uma passagem de um espírito amigo que ele diz assim, que Jesus, ou Deus, ele fala com o homem através do próprio homem. É através do próprio homem que vai vir a resposta. E muitas vezes eu espero: eu vou ficar aqui, tranquilo,
porque eu já coloquei meus problemas para Jesus e Ele vai resolver toda essa minha situação. Não vai. Porque Ele espera de nós dinamismo, dinâmica, ação. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. É o que Ele diz para nós. Quando batei, o que é? Para a gente ir até Ele, para que Ele abra as portas para nós. Mas eu tenho que ter essa dinâmica de ir em busca das soluções. E Ele vai colocar através de uma pessoa, de um amigo, de alguém, a palavra-chave daquilo que você estava precisando naquele momento. Então é assim, a fé, ela é uma ação. Eu tenho que fazer para que as coisas comecem a acontecer. Eu tenho que pedir sim. Eu tenho que ir em busca. Eu tenho que fazer a minha parte. Fazendo essa pouquíssima parte, que é a nossa fé do tamanho do grão de mostarda, Ele vai fazer a parte que mais pertence a Ele. Fé é você confiar pleno. Mas saber que não é naquele momento que você vai receber. Tudo tem o seu tempo. Lá em Eclesiastes tem uma passagem que eu acho fantástica. Ele diz que está tempo para tudo. Sabe, há tempo de semear, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ceifar, como ele diz. Para nós, na questão de fé, também é dessa forma. Eu tenho que pedir e deixar ao tempo dele. Ele sabe o momento exato de dar o que realmente você precisa, o que você mais está precisando. Eu sempre falo de uma oração de André Luiz, não me perguntem qual livro que eu leio, que eu não guardo, eu guardo a essência de tudo aquilo e memorizo porque é importante. Quando ele diz assim, para nós, Senhor, em tudo que eu te peço, sabendo com a grandeza com que me atende, não me dê o que eu te peço, mas sim o que eu mais necessito. E quando o Senhor me der o que eu mais necessito, ensina a dividir com quem realmente precisa. Então, essa é a confiança, essa é a certeza daquilo. Muitas vezes eu sou muito egoísta, eu peço só para mim, só para mim. Eu tenho que pedir e olhar se aquilo está sendo benéfico para mim e para os meus irmãos também. Ah, mas eu preciso, o seu irmão não precisa. Todos nós precisamos desse amparo bendito, desse irmão Jesus que está o tempo inteiro nos socorrendo. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele está sempre ali, querendo que eu converse com Ele. Nós não temos dia e nem horário para conversar com Jesus. Ah não, quarta-feira eu vou lá nos mãos, porque lá eu vou conversar com Jesus. Jesus está o tempo inteiro conosco. Fé, veja bem, é ação. Sabe uma passagem do Evangelho que mostra a atitude, a ação, assim verdadeiramente? É aquela mulher que sangrava há tantos anos. Naquela época, mais ainda, era muito mais grave, porque se a mulher que tinha a menstruação, ela já era excluída, ela já não era aceita na sociedade. Você imagina uma mulher que tinha um problema de sangramento constante. Constante. E essa mulher, ela ficou sabendo de Jesus. Ela ficou sabendo que Jesus estaria na cidade. E o que ela fez? Ela poderia simplesmente falar assim: eu não vou, porque se eu for lá, eles vão me matar. Aquela multidão não vai me querer lá no meio deles, porque eu sou uma mulher impura, sabe? Ela poderia arranjar 1000 desculpas, mas não. Quando ela ficou sabendo, ela falou: eu vou. Mas se eu tocar na veste dele, eu vou me curar. Isso é fé.
Naquele momento, ela não mede esforço, ela sai no meio da multidão, esbarrando em todo mundo. Eu não sei se alguém rejeitou ela, ou se não queria vê-la. Ela também não. Ela nem olhou para as pessoas, ela procurou Jesus. Você imagina Jesus no meio de uma multidão, cercado pelos seus apóstolos, porque eles precisavam manter ele numa certa distância, porque senão as pessoas iam rasgar ele, tirar a roupa dele, porque todo mundo queria tocar. Ela consegue passar a mão por baixo e toca. Naquele momento, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os apóstolos falaram assim: Jesus, está todo mundo querendo passar a mão do Senhor aí, tirar um pedacinho da tua veste. Ele disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Ele sentiu a fé daquela mulher. Ele sentiu. Naquele momento, ela se apresenta para ele, porque ela já estava curada, ela estava limpa. Olha a magnitude de Jesus, olha a fé dessa pessoa, olha a confiança que ela tinha nela, porque ela precisou ter a confiança nela primeiro, para enfrentar a multidão, enfrentar os problemas. Ela foi. E foi tocada naquele momento por essa magnitude de Jesus. Que a gente aprenda com ela também. Que assim, eu tenho um problema? Tenho, mas eu vou até Jesus. Sabe, naquela passagem que eu falei agora há pouco, tem a chave principal de que nós precisamos, o que nós precisamos para ser dessa forma. Veja bem, Jesus ele fala 1000 coisas dentro do Evangelho, mas só tem uma que ele repete e pede para que a gente repete constantemente, é a oração. Ele diz que aquela situação que foi apresentada para ele, aquela casta, só era libertada através de oração. Então, quer dizer, os apóstolos também não estavam orando naquele momento. E é a única situação que ele pede: orai incessantemente. Orai incessantemente. Outro pedacinho, eu já estou encerrando. Outro, de vez em quando eu falo sozinho, viu, gente? Não se assustem não. Outra passagem que eu acho fantástica assim, e que dá exemplo de fé. De fé. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e ela estava me relatando a morte da mãe dela. E ela, quando ela relata essa morte da mãe dela, era tão viva assim, o sofrimento, a dor dessa pessoa. Eu falei assim: nossa, a mãe dela deve ter morrido ontem ou hoje. Faz 20 anos que a mãe dela morreu. E ela vive no sofrimento da perda da mãe dela. Ou de um ente querido que nós possamos ter perdido aí nessa fase difícil que nós passamos da pandemia. A gente perdeu o ente querido. E tem pessoas que ainda estão sofrendo até hoje a perda desse ente querido. Eu vou te contar de uma mulher chamada Maria, mãe de Jesus. Ela perdeu o filho que mais ajudou as pessoas ali naquele meio. Ele foi injustamente crucificado, foi apedrejado, e ela vendo. Ela acompanhou toda a vida. Ela acompanhou ele desde pequenininho, gente. Veio do ventre dela. Ela acompanhou o crescimento dela, viu a grandiosidade daquele filho, sabe? E o que ele fez pelo povo, e de repente ele estava na cruz pelo mesmo povo que ela fez. E ela, logo depois da sua partida, ela se enche de força e vai levar o mesmo ensinamento deles ao povo que crucificou o filho dela. Hoje, nós, se a gente perde um ente querido, o que a gente faz? Entramos em depressão, eu tenho raiva de Deus, eu estou bloqueado com Deus, eu estou bloqueado com Jesus, porque eu não consigo ver essa mulher chamada Maria, que viu seu filho, que fez tanto bem,
E ela se encheu de força e foi ser a mãe de muitos de nós aqui, levando esse ensinamento. Isso é fé. Ah, mas era o filho dela. Sim, ela poderia falar: meu Deus do céu, eu não vou sair na rua, eu estou em depressão, vou entrar num quarto fechado, vou trancar as portas, porque o povo, sabe, mataram meu filho. Não. O filho dela era filho de Deus. Era o filho de Deus. Foi o filho que Deus confiou a ela para educar, dar um direcionamento para que ele pudesse crescer e ser quem ele foi. Os nossos filhos também são assim. São dádivas que nos são concedidas para que nós possamos educar, dar direcionamento, ensinamento e ser o que eles são nos dias de hoje. Então, se acontecer alguma coisa, para nós mesmos, no dia a dia, às vezes a gente se machuca, se fere, sabe? Mas não vamos voltar, vamos acreditar nessa luz que veio para iluminar o nosso caminho e direcionar nós ao caminho da eternidade. A dor que nós sentimos hoje, o problema que eu estou passando hoje, eu tenho certeza, ele foi provocado por mim. Por mim, cada um de nós. Se não foi nesta, foi numa outra. Aí vem a passagem do bem e do mal sofrer. Se não foi nessa vida, tenho certeza que foi no outro. Mas 90% dos problemas são provocados por nós mesmos. E nós, muitas vezes, queremos que Jesus resolva um problema que eu criei. Ele vai me dar a força necessária para que eu possa entender e caminhar com essa dificuldade com tranquilidade. Aí sim, esse é o nosso irmão Jesus. Ele veio nos trazer a paz. Ele veio dizer para nós que a minha paz eu vos dou. Então tenhamos a certeza de que Ele estará sempre conosco. E Ele diz uma outra frase que eu acho fantástica a gente pegar para nós. Ela ajuda em toda e qualquer situação. Ele diz assim: tudo que eu fiz, vós podeis fazer também. Então é isso. Viveu em pouco tempo, em 33 anos, trouxe uma mensagem de esperança e fé, trouxe ensinamentos para que eu possa andar na luz. Muitas vezes eu prefiro a treva. Que Ele nos abençoe, que Ele permaneça conosco, que Ele nos abençoe, que ilumine o nosso espaço, que todos esses problemas que nós temos hoje possa vir uma luz diante diante de nós que estamos debaixo dessa árvore, iluminar o nosso caminho. Mas somos nós que devemos agir para que a gente consiga essa bênção de sanar as dificuldades que nós temos. Que Ele nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, agradecido por mais esse banquete de luz, pelo Evangelho de Jesus, vamos vibrar a paz, o amor, a cura, onde se fizer necessário, onde houver irmãozinho de sofrimento, que possa se fortalecer e se amparar nesse amor que Jesus nos deixou. E que possamos retornar aos nossos lares repleto desse amor, desse fortalecimento que recebemos na noite de hoje. Que assim seja.